Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Nova Lima. Hoje nós estamos aqui com um convidado e amigo ilustre, Paulo Rage. Eu vou começar aqui, como de costume, apresentando o currículo do Paulo, que como conheço bem, vou falar aqui de cabeça. O Paulo é advogado, tem bacharel, mestrado e doutorado em Direito. Ele atua hoje num escritório que é parceiro de um escritório global, o escritório Mayer Brown. Ele começou a carreira, e ele vai falar sobre isso, atuando em Moçambique. Foi um ato de empreendedorismo e bravura, vamos dizer assim, e de lá ele foi convidado para essa parceria. Hoje ele é sócio do escritório, atua globalmente com os clientes do escritório, com um foco ali na África, né? Foco em África lusófona, Angola, Moçambique e alguns outros países menores que falam português, e já está expandindo para o restante da África e Oriente Médio. Então ele vai se apresentar aqui para nós. Tem um currículo de peso e tem uma paixão pessoal que nós vamos abordar aqui, que é o liberalismo, que é uma coisa que a gente acredita e gosta muito, gosta de divulgar as ideias. Então nós vamos abordar isso aqui hoje também no nosso episódio. Sejam bem-vindos. Boa noite aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Boa noite, Bruno. Boa Boa noite, noite. Paulo. Agradecer a presença ilustre aí do Paulo com a gente. E vou começar com uma pergunta, certo? O Bruno apresentou muito bem seu currículo. Eu queria que você começasse falando para a gente, Paulo, qual foi o insight que você teve para atuar fora do Brasil, sobretudo América Latina e África, não é isso? Isso, bom, primeiro, obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer poder bater esse papo leve aqui, né, entre amigos. E aí eu tava até brincando que essa semana, né, fez muito sentido até o nome do podcast, porque tava quarta-feira em Faria Lima, hoje sexta-feira aqui em Nova Lima, né? Pois é. Então veio a Perfeito. calhar. Pegou a Mas sacada, Paulo. exatamente. Então, bom, mas para explicar um pouco, né, isso explica um pouco como é que foi essa atuação internacional e até um pouco do currículo, igual o Bruno comentou. Eu sempre comecei, desde a época da faculdade, então estudei aqui no FMG, sempre gostei muito da área internacional. Então, na faculdade, Certo. academicamente, a gente chama direito internacional público, direito internacional privado, e aí na prática é o quê? Os negócios internacionais, Sim. né? Então, empresas trabalhando com importação, exportação e investimentos, ou Uhum. estrangeiros no Brasil, brasileiros fora. Ok. E aí sempre comecei a trabalhar com isso. E no início da carreira, né, obviamente você é recém-formado, você vai começar a atuar em mercados menores e progressivamente você vai aumentando ali a pegada e o seu próprio mercado. Então, eu comecei muito atuando para as empresas brasileiras com projetos no exterior. Perfeito. Tá? Aqui no Então, Brasil, sediado aqui. exatamente, aqui no Brasil, então a gente fala Brasil Outbound Work. Certo. Então, a parte de inbound, que é a empresa De estrangeira fora para investir dentro. no Brasil, praticamente todo advogado faz, que é o quê? Que é Sim. explicar o direito brasileiro para quem está vindo fora. Não tem nada de diferente nisso do que se assessorar um próprio cliente doméstico e tal. Certo. Salvo pequenas particularidades Tal ali do que o cliente é preposto estrangeiro. também. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar muito nessa via reversa, né? Sim. Então as empresas indo para fora e que tinha praticamente, ou até hoje, quase ninguém que trabalha com isso. Até porque aí você não está falando muitas vezes do direito brasileiro. Você tem uma parte do direito brasileiro que necessariamente aplica, mas uma parte eminentemente internacional, e envolve os outros países, destino, etc. E aí, à medida que isso foi acontecendo, fui trabalhando cada vez mais para as grandes empresas brasileiras, as multinacionais brasileiras, né? Então, Sim. até Bruno lembra das épocas ali de construtora também. Então, praticamente todas as grandes construtoras eu trabalhei para elas, Vale, a Uhum. Bembev, então Eurofarma, esse tipo de empresa que foi se tornando aí multinacional. E aí entra ponto da sua pergunta de África, o Bruno comentou um pouco também, a África lusófona e não só, né? E Sim. por quê? Porque o destino natural dessas empresas normalmente é a América Latina e África, que é onde elas são mais competitivas. Então tem Sim. estudos disso, tem rankings, tem muito bom da Fundação Dom Você diz Cabral. construtoras, né? É, Principalmente. empresas multinacionais como um todo. Então, algumas empresas industriais, algumas de serviços. Geralmente são empresas médias e grandes, né, que vão para o Uhum. exterior. Uma empresa pequena não faz sentido até financeiramente ali para o exterior. Certo. Ele Então, é fala das geralmente brasileiras, né? Sim. Principalmente média para porque não grande. tem a barreira linguística. Então, Sim. Sim, então América Latina e África por questões, né, de similaridades dos mercados, em alguns casos linguísticas, né, então tanto
América Latina, todo mundo falando espanhol, facilita bastante para a empresa brasileira. Na África, alguns países, obviamente, estão português ou até espanhol, Não quero polemizar, ajudam não, mas você muito. não quis dizer em termos de eficiência, não. É só língua mesmo. E também, porque, assim, é muito difícil, às vezes, né? O caso de construtoras, por exemplo, você precisa ali de um projeto. Então, para fazer esse projeto nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, você tem diversas empresas ali já capacitadas e com financiamento e porte para desenvolver um projeto. Na América Latina e África, não. Então, tem um mercado em potencial, é mais carente, mas onde as empresas brasileiras conseguem entrar, né? Então, a barreira de entrada para elas é um pouco menor, né? Competição, às vezes, um pouco menor. São mercados de mais risco, por outro lado, mas, enfim, Verdade. acaba que naturalmente são esses os destinos. Então, eu Uhum. comecei a trabalhar muito com isso, América Latina e África, né? E depois, obviamente, um tempo, Oriente Médio, até mais recentemente, eu mudei para Dubai, minha base hoje é lá, né? Então, fico no nosso escritório no Mayround de Dubai. Óbvio, projetos aleatórios mundialmente, mas os grandes focos têm sido esses. Então, foi muito por conta das empresas brasileiras. E aí, obviamente, depois de certo ponto na carreira, Uhum. e indo para um escritório internacional, né? Hoje é um dos maiores do mundo em número de advogados, faturamento, você acaba trabalhando com empresas cada vez maiores e globais. Uhum. Então, chega num certo ponto que Brasil já não faz diferença. Então, você está trabalhando, às vezes, para a petroleira da China com um projeto na Nigéria ou uma empresa americana com um projeto no Chile. Então, começa a ficar bem aleatório. E aí você começa Sim. a fazer esse trabalho um pouco mais global, né? E aí entra um pouco assim, como que é esse mercado, como é que funciona. Tradicionalmente, né, historicamente, você tem 3 grandes hubs desse tipo de mercado, eminentemente internacional no mundo. Assim, basicamente, Estados Unidos ali muito Nova York para as Américas, Uhum. Londres tradicionalmente para a EMEA, Europe, Middle East and Africa, e Hong Kong na região asiática. Mais recentemente, tem tido algumas mudanças, obviamente, essas coisas mudam, né? Ao longo do tempo aí você entra e Sim. sai novos players. Então, por exemplo, na Ásia, Hong Kong perdeu muito espaço nos últimos 5, 10 anos para Singapura. Tem virado mais o hub. Sim. Então, até mesmo no nosso escritório, por exemplo, né? Hong Kong, nos últimos anos, já foi muito maior do que é hoje, e Singapura, o contrário, foi um dos que mais cresceu. Então, o próprio mercado ali, o tipo de trabalho vai migrando. Então, à medida que aqueles países vão, ou cidades vão se tornando ali o financial center regional. Uhum. E no Europe, Middle East and Africa, então Londres sempre centralizou esses 3 mercados. E aí eu diria Sim. que nos últimos 10 anos, Dubai tomou esse espaço de Londres no Middle East. Sim. E hoje em dia está brigando ali pau a pau com Londres para o mercado, por exemplo, de África, né? Por uma legal. série de fatores. Sim. Então, são os hubs hoje. Dentro dos Certo. Estados Unidos é algo muito curioso que não tem um hub muito centralizado em Nova York, apesar de ainda ser o Financial Center. Sim. Você tem uma dispersão maior, algo que não acontece em quase nenhum dos outros países. Por exemplo, Brasil é muito centralizado o mercado em São Paulo. Sim. Olhe lá a mineração, alguns setores em Minas, e olhe lá óleo e gás, energia no Rio de Janeiro. Já Sim. nos Estados Unidos é bem pulverizado, é interessante isso. Então você tem o trabalho ali de finance, mercado de capitais em Nova York. Então, trabalho de tecnologia é Palo Alto. Sim. Então, trabalho de entretenimento, mídia, etc. Los Angeles, Latinoamérica, Miami, energia Houston. Então, a parte governamental Washington. Uhum. Então, a parte de agro e commodities Chicago. Então, lá conseguiu ter essa dispersão, coisa que não acontece nos Até demais. pelo tamanho da economia, né? Então, é mais descentralizado. E, ô, Raj, vamos entrar num bloco aqui de advocacia. A gente queria falar um pouco sobre esse O seu o negócio seu mesmo, né? negócio, a sua profissão, Sim. que pode ter muito. Acho que vai chover currículo de pedido de estágio aí para você no seu escritório. Mas como é que está o mercado de advocacia hoje, né? Alguém que está entrando. E o que você enxerga de tendência? Em geral? Bom, você tem várias tendências, né? Eu dei um pouco um panorama, como é que ele está disperso ali geograficamente, né? Sim. Certo. Áreas do direito, é engraçado que isso é sempre uma pergunta, e dependendo, obviamente, da época, tem, né, algo acontecendo um pouco mais nessa área, na outra, etc. Em algumas sempre tem umas áreas da moda, né? Então, recentemente no Brasil era compliance, pós-Lava Jato. Então, recentemente agora o pessoal com proteção de dados e inteligência artificial, que vai seguindo. Uhum. E assim sucessivamente, antitruste, quando, né, teve a reformulação ali do sistema, então vai.
Então, fora essas tendências, eu diria assim que no direito, muita gente tenta apontar, tal área é boa, tal área é boa. Eu conheço advogados de sucesso e insucesso em todas as áreas. É verdade. Então, assim, todas as áreas estão lá, todas as áreas vão ter trabalho. Sim. E se você conseguir, obviamente, se destacar, Sim. fazer um bom trabalho, etc., você vai conseguir ter sucesso em todas as áreas do direito, seja tributário, trabalhista, Vamos falar um pouco dessa público, área, então, etc. Raj. Você mencionou, né, anteriormente que Minas hoje tem um mercado mais forte de mineração, né? São Paulo domina a maior parte do mercado da sua área, né? Nós dois aqui não somos dessa área, a gente vai tentar fazer o nosso máximo aqui, né, Bruno? É isso. Mas vamos dizer assim, o que tá faltando hoje, né? Como que as empresas de Minas, né, trazendo aqui para nós, né, Faria Nova Lima, as empresas de Minas poderiam participar mais, né? E como você vê o tamanho do mercado hoje da sua área aqui em Minas, né? Hoje as empresas locais precisam recorrer a escritórios de São Paulo para conseguir ter esse tipo de serviço, que é o direito societário, fusões e aquisições, né, M&A. Eu queria que você comentasse isso pra gente. Tá, então eu vou responder primeiro a parte da sua área, explicando um pouco melhor, e depois parte de Certo. Minas e potencial. Então, em relação à minha área propriamente, é engraçado que nesses escritórios maiores, tanto nos maiores brasileiros e nesses internacionais, não é tão fácil dizer a área como tradicionalmente já foi, ou nos escritórios menores, que é simplesmente uma divisão por áreas do direito. Sim. Então, assim, é societário, trabalhista, tributário, direito público, PI, etc. Então, a gente tem basicamente 3 grandes divisões de tipo de trabalho. Você tem de áreas do direito, geográfico, eventualmente, e de indústrias, né? Os Sim. industry practices. E eles têm um grande overlap ali, obviamente. Então, na minha área, né, é uma área que a gente, nos grandes escritórios, a gente chama de Project Development ou Global Projects. E aí, o que que é isso? É basicamente um foco grande no societário, na parte dos contratos comerciais e um tributário, pra você montar projetos empresariais, Projetos e globais. principalmente que são em jurisdições bem aleatórias. E isso, um project development, quase sempre vai envolver, ou ele vai ser um projeto ali greenfield, do zero, e aí muitas vezes vai ter um project finance junto, então você tem que entender um pouco daquilo, ainda que obviamente você chame os especialistas para ajudar, ou um projeto brownfield, e aí muitas vezes a gente está falando de um M&A, né? E em todas as suas subdivisões, então seja uma JV, uma compra de participação, compra de ativos, então é muito isso, é um M&A barra Project Development, porque muitas vezes é um M&A de uma empresa para entrar no novo mercado, ou em alguns casos são M&As que envolvem muitos países. Eu já trabalhei em diversos M&As que a gente fala cross-border, então meu cliente estava comprando outra empresa e suas subsidiárias, por exemplo, em 12 países. Então são 12 M&As dentro de um M&A. Então acaba ficando bem complexo, né? Sim. E aí nesses focos regionais, esse especificamente no caso, por exemplo, era América Latina. Então 12 países da América Latina. E aí era uma compra de projeto. E aí o que acontece? Aí entra na resposta de Minas, e até Sim. mais do que Minas. Depois vai entrar em Minas, mas até Brasil. Esse tipo de trabalho, como ele é eminentemente aí multinacional, cross-border, por uma série de fatores que eu posso depois detalhar, não vou ficar entrando muito no juridiquês, mas acaba até não sendo escritórios brasileiros ou quem está baseado no Brasil. Acabam sendo aqueles hubs que eu comentei. Então vai ser o advogado que vai coordenar isso em Nova York, Londres, Dubai, Singapura. Sim. Foi exatamente por começar a fazer isso e cada vez fazer mais isso que me levou, né, necessariamente a ter que a algum ponto sair do país e ir para, né, no caso fui para Dubai, mas poderia ter ido para Londres, Nova York, etc. Então esse tipo de trabalho, ele é muito correlacionado a isso, com escritórios internacionais e que tem essa capacidade de Pelo fazer... tamanho do negócio também, Tamanho né? do Lógico. negócio, geralmente os contratos são leis aplicáveis, são aquelas leis preferenciais que a gente chama, que é geralmente nas Américas, a lei de Nova York. Na EMEA, geralmente é lei da Inglaterra, England e Wales. E ou na Ásia, muitas vezes usa a lei de Singapura. Então, por uma série de fatores, porque você pode escrever o que você quiser no contrato, vale o que está escrito no contrato em regra e não o que está na lei, uma série de detalhes. Então, por isso, acaba sendo ali uma decisão. Se você quer trabalhar com isso, saiba que a algum ponto ali não vai fazer sentido você estar no Brasil. Sim, mas se for, vamos dizer, né, uma faixa aqui intermediária, empresas médias mexe. e não necessariamente internacional, né? Você vê esse mercado em Minas
ou ele realmente é muito reduzido, tem espaço para esse tipo de negócio aqui, né? Para advogados escritórios menores que gostariam de oferecer esse Ó, serviço. não só por ser mineiro, mas e ser otimista por isso, mas Uhum. tem espaço para todo mundo. Sim. Isso é muito claro. O que acontece no Brasil, aquilo que eu falei que não acontece nos Estados Unidos, que é pulverizado, é que é muito centralizado no mercado de São Paulo, Isso. né? Também por uma série de fatores. Então, uma Uhum. vez que você começa a criar em um país um hub, geralmente é uma cidade maior, porque você Sim. tem toda uma rede de serviço atrelada, aquilo cria É. um ciclo ali virtuoso Que de puxa mais atração, coisa que pra puxa lá. mais atração, mais talento, mais negócio, etc. Que depois fica difícil você falar assim, ó, por mais que nós aqui todos somos mineiros, gostamos de ver Minas prosperar, é muito difícil. Você tem Sim. que explicar, não, por que você tem que sair só porque eu gosto, porque eu sou de Minas e Sim. sair lá daquele hub onde você tem tudo. Então, hoje é muito concentrado em São Paulo e nos outros mercados internacionais também acontece isso, com exceção dos Estados Unidos. Sim. Então, na França vai ser o quê? Paris. Na Espanha, esse mercado vai estar em Madrid. Ou seja, o cara que Na aparece Rússia aqui vai estar em naturalmente, ele vai Moscou. lá para São Paulo. Então É. você acaba fazendo sentido, não faz muito sentido você ficar muito separado, entendeu? Por mais que teoricamente a gente ache que faça algum sentido pulverizar ou descentralizar ali o desenvolvimento, na prática todas as forças invisíveis do mercado levam a algum ponto de centralização, exceto, e aí é o caso de Minas, que é uma vocação ali nos industry practices, e aí no caso mineração. Sim. Que as atividades estão aqui, muitas das questões mais regulatórias ou práticas você acaba vendo aqui, né, on the ground, no field. Então faz sentido, tanto é que os grandes escritórios mais especializados em mineração Bacana você geralmente estão falar aqui. isso, que a gente entrevistou o Matheus, né? Lembrando aí, um abraço pro Matheus do primeiro episódio. Ele falou muito isso com a gente, dessa questão de explorar a vocação do Estado, né? Sim. Então, né, o E Matheus Posso ajudou dar, muito com a gente. até, desculpa agora, mas dando outro exemplo claro, e quando eu Aham. ficava no Brasil, eu ficava no Rio, o mercado de óleo e gás, energia no Rio. É. Por quê? Sim. Porque historicamente Petrobras está lá, a ANP está lá, os campos de petróleo estão ali na bacia de Campos, então estão no estado do Rio de Janeiro. Sim. Então teve essa vocação regional que eu vou levando. Então hoje você quer o trabalhar com agro hoje petróleo tá no Brasil, investidor, você não vai achar um advogado, né, em Manaus ou em Belo Ou em Horizonte Gás. ou em São Paulo. Então você acaba tendo ali as vocações regionais. Sim. Até o agro hoje está no centro-oeste e tal. A gente estava comentando isso e a gente tenta fomentar aqui Nova Lima como um novo hub em Belo Horizonte. Eu acho que cabe, né, o Brasil crescendo, mais um polo também de central de empresas, mas acontece muito isso. A empresa que cresce fora de São Paulo acaba sendo puxada para São Paulo. Esse efeito É que eu vou isso estar falando, né? ele Efeito falou. centrípeta, né? O virtuoso ali do próprio progresso. Não é centrífuga. Força Você curtiu? centrípeta, porra. Por exemplo, vou dar outro exemplo no meu caso específico, que é um advogado ou algum consultor, muitas vezes assim, nem importa onde você está sentado. Se você tiver com seu notebook, acesso à internet ali, você trabalha e faz projeto em todo canto do mundo, como tem sido minha vida nos últimos aí 17 anos. Mas, basicamente, por exemplo, chegou num ponto que eu cogitei mudar para São Paulo, por um dos grandes fatores é a logística aérea. Porque como eu ficava indo e voltando para o exterior o tempo inteiro, trazer esses projetos, negociações, só o tempo que eu perco, às vezes, na conexão, estando no Rio, estando em BH, para ir para Guarulhos, para depois pegar o voo internacional, e boa parte desses voos que eu pego, geralmente Oriente Médio, África, geralmente estão centralizados em Guarulhos, nem tem, às vezes, no Galeão aqui. Não só isso fazer sentido, entendeu? Então, só um exemplo, mas Não, e tem fica difícil lutar contra essa roda, assim, simplesmente pelo fato que a gente quer que Minas cresça em algum ponto. Então, acho que a grande saída, se eu estivesse começando hoje, que era trabalhar na advocacia, que era trabalhar em Minas, foca no que é a força regional aqui, que faz sentido estar aqui. Perfeito. Sim. Exatamente. Não, a gente estava falando de além disso, né, de São Paulo, a questão logística, o cafezinho, você está falando, ok, tem um contrato de onde eu trabalhar, tudo bem, mas prospecção de novos contratos, relacionamento, evento, acaba tudo concentrando em São Paulo, né? Então isso Você tem mais acesso a um mercado maior, consequentemente a mais clientes, a mais transações, então obviamente é um PIB potencial ali para você explorar maior. Falando de cliente, então, Paulo, né? Você precisa entender do negócio do cliente para trabalhar na sua área? Sim, por quê? Né? E aí entra naquilo que eu falei dos industry practices, por isso que nesses grandes escritórios já saiu muitos anos do ponto ali que você só tinha que entender da área do direito, você tem que entender também do industry practice. Então, se você vai fazer um projeto, principalmente naqueles setores altamente regulados mundo afora, então, nomeadamente óleo e gás,
mineração, Perfeito. eletricidade, Só um parênteses farmacêutica. aqui, Se Paulo, você não entender, prática fica da indústria, difícil. do negócio, né? Isso que quer dizer. O Exatamente. juridiquês. Quando a gente fala da indústria, do setor, o segmento O econômico segmento da ali do economia, projeto. sim. Então, esses setores mais regulados, então, você necessariamente vai ter que saber. Então, por exemplo, você vai fazer um M&A de algum setor não regulado, Uhum. até não necessariamente. Então, sabendo ali os aspectos básicos do direito vai te ajudar, você consegue fazer, mas setores estritamente regulados são mais complicados, então você vai ter que entender aí não só da parte técnica do business, Sim. muitas vezes, para poder discutir alguns temas e alguns aspectos ali que vão ter impacto no contrato, como também a parte regulatória, né? E aí, no meu caso segmenta, específico, né? Dentro do escritório, segmenta, né? segmento. Então, esses escritórios são muito especializados. Então, o Brasil e alguns escritórios maiores já estão chegando nesse nível. Aí são os grandes escritórios do Brasil, né? Geralmente estão em São Paulo, mas com algumas bases ou filiais em Minas, no Rio, etc. E esses globais. Então, no mercado, nesses escritórios, e aí se você for em Nova York, por exemplo, os advogados são muito específicos de uma área dentro da área é muito especializado. Sim. E no meu caso específico nessa área de Project Development, é um pouco, você tem que saber um pouco ali, é um trabalho um pouco até mais difícil tecnicamente, porque você tem que saber aquele core que eu comentei e ter uma noção das outras coisas. Sim. Alguns advogados, eles podem se dar ao luxo de saber só a área dele e pronto. Sim. Se você quer fazer isso, você tem que ter um olhar ali mais holístico para o projeto. E como são em vários países, eu falei, é humanamente impossível memorizar a lei de todos os países que eu vou trabalhar ou assessorar o cliente. Você tem que saber, são as perguntas, né? Não as respostas, mas as perguntas. Aonde olhar, qual o caminho das pedras, o que você já viu de problema nos outros projetos, aí você já consegue antecipar e já perguntar, identificar como é que funciona naquela jurisdição. Sim. Então, o jurista, ao longo da vida, igual um músico, você vai adquirindo repertório, né? E, geralmente, dos projetos e trabalhos Sim. passados, e o ser humano ele é biologicamente programado para guardar aquilo que deu problema, ou que foi difícil. E vai Aquilo vai te subcontratando ajudando também, pra né? frente. O específico ali Sim, geograficamente, etc. Todo projeto você vai ter o local counsel, que a gente fala, né? O advogado local daquele país. Principalmente nessas regiões, América Latina e África, onde é muito difícil achar unidades ou filiais de escritórios globais. Então, são escritórios locais. Então, o sujeito, muitas vezes, é muito bom naquilo que ele sabe, naquela área, naquela jurisdição, nas questões locais, mas não tem essa experiência global, nunca fez tantos projetos assim. Então, Seria um é um trabalho né? colaborativo, exato. Ô, Raj, você falou de memorizar as leis aí de vários países, e a gente falou no início de inteligência artificial, né? Queria te perguntar o seguinte: hoje há uma tendência, é uma das áreas que mais vai se desenvolver nos próximos anos, e o direito não vai conseguir ficar de fora dessa revolução. Então, tudo que pudesse, tudo que for repetitivo, né, e pudesse depender de memória, trabalho braçal, a inteligência artificial vai conseguir contribuir de muita forma. Então, eu queria te perguntar o seguinte: dentro do direito, vamos supor, adianta a fita 20 anos aí em desenvolvimento tecnológico, vamos supor que nós temos aí ferramentas de inteligência artificial poderosas. O que do direito que vai poder ser feito pela máquina e o que vai continuar dependendo do ser humano? Então, essa é uma boa pergunta, né? E é difícil ter resposta porque a gente está bem no início desse movimento, né? Então você pode pensar muitas coisas, tem muitas coisas práticas até já sendo discutidas no ambiente dos escritórios, principalmente nesses grandes americanos. Então, assim, no limite tudo poderia ser feito pela máquina, né? Qual que vai ser né, o grau ali dentro desse tudo que vai ser absorvido pela inteligência artificial, pela máquina? A gente ainda não sabe, mas algumas coisas já são certas, né? Como você comentou. Então, essa parte braçal, então, até antes da revolução de AI, já tinha até empresas no Brasil. Tinha até um amigo meu, colega, até na época da FMG, ele até largou a advocacia para ter uma empresa disso. Fazia, por exemplo, template de contrato automatizado. Então, esse tipo de coisa, certamente a AI vai puxar, né? Muito trabalho que hoje em dia acaba sendo braçal, do diligence de M&A, por exemplo, na minha área. Perfeito. De levantamento de papel, de documento, etc. Isso tudo você vai conseguir mecanizar, né? E no limite até a consultoria, perguntas, né, jurídicas ali. O que a lei fala sobre isso? Ou o que eu devo fazer sobre isso? Eu tenho certeza que isso já vai chegar lá. Hoje em dia você até pode fazer, mas aí tem vários casos práticos que a máquina ainda erra as respostas e tal. No futuro, obviamente, isso vai ser aperfeiçoado.
Agora, o que eu acho difícil vai ser exatamente essa, né, a estratégia, a macroestratégia ali, talvez seja um pouco difícil da É. máquina sozinha fazer, a parte das negociações, que tem muito nos M&As, nos contratos, aí eu acho que é um pouco difícil. Eu não acho que elas vão substituir 100%, acho que elas vão vir para ajudar em alguns pontos. Então você está ali na discussão, você quer ao mesmo tempo ali no M&A, então virando noite, aquela discussão de contrato, aí você já precisa alterar a minuta. Então isso você num clique assim, ó, atualiza aí com base em tudo que a gente discutiu. Pau. Então eu vejo que vem para somar. Uhum. E eu vejo dificuldade em substituir um pouco da, entre aspas, maldade do advogado. No bom sentido, até de defesa, né? Você está defendendo um cliente, Claro. você põe lá, não, o seu cliente optou só pela inteligência artificial e do outro lado tem um ser humano esperto, conhecedor da lei, também utilizando a inteligência artificial. Geralmente o ser humano vai colocar ali umas pegadinhas no contrato que pode burlar a máquina. Eu acho que pode ser, é um bom ponto, né? E assim, na própria estratégia de negociação, tem coisa ali que você sabe que mas naquele momento você não pode ou não quer falar, tudo por conta ali de uma estratégia de barganha, do que você está negociando, a máquina vai ser difícil ali, né? Pensando agora, ela ter esse senso ali humano de conseguir fazer esse discernimento. Ela já vai jogar de cara ali, ó, é isso. É isso, ela já entrega as cartas na primeira reunião. Então, a priori, a gente pensa que vai ser isso, né? Mas, de novo, ainda tem muito espaço para frente, vamos ver. Eu acho assim, Paulo e Bruno, né? Essa modernização, né? É abraçar a tecnologia, né? Eu vejo, né, como de fora o mercado jurídico impondo uma barreira muitas vezes. Por quê? Às vezes eu acho ele assim demasiado formal ainda hoje em dia, né? Muito formalismo, até assim a forma como tratar as pessoas, né? A autoridade, muito pronome de tratamento, a vestimenta. Eu sempre brinquei, pô, o cara tá fazendo isso, o cara é estagiário, tá de terno, pegar um ônibus carregando aquela mochila pesada de processo só para protocolar no fórum, né? Não poderia ir até de bermuda, mas não, a calça jeans não, é terno. Então assim, para quê? Então assim, eu acho que a competência às vezes fica atrás da formalidade. Então, para mim, isso é sinônimo de atraso. Eu não sei como que você vê isso. Não, sem dúvida. Tem muitas coisas ali no direito que precisam mudar, né? Já estão mudando, mas precisam mudar. Isso até me lembrou da época de moleque na faculdade. O meu irmão tava com uns amigos, aí só tinha um que era do direito, os outros não. E ele começou a fazer estágio, o que você tá fazendo? Ele falou pros outros, eu faço juntada de processo. Eu falei, ó, que isso, esse aí é chique. Aí depois eu vou descobrir o que é juntada de processo, é carimbar papel juntado dentro do processo. Exatamente. Então ainda Mas tem... isso já reduziu muito, não? Muito. Boa parte. No Brasil, serviço, a coisa é automatizado. Muitas audiências já são online. Eu não trabalho, né, com contencioso, mas pelo que eu vejo assim, dos colegas e no escritório, então isso tem mudado. Muitas vezes até essa questão de roupa também. Algumas áreas você vê o pessoal já não usa tanto. O pessoal de PI, quem cuida mais a parte ali de startups, joint ventures, principalmente nessa linha de empresas de capital de risco, né? Para entrar dentro ali da própria pegada do mercado. Já passa a não usar tanto. Nas próprias consultorias, muitas vezes pouca gente já usa gravata, mas acho que é um processo. É um processo, né? Sim. Então, os clientes, concorda? Eu acho que ele reduz o mercado em vez de abrir, né? Principalmente daquele player mais competente. Então, assim, se você não for um cara que está jogando o jogo do monopólio, né? Para você seria melhor reduzir esse distanciamento, né? E aí realmente são temas aí polêmicos, mas que hoje em dia ainda tem, principalmente o AB, né? E alguns países têm a ordem. Então ainda restringe muito o mercado em vários sentidos. Aí entra discussões até, né? O que você pensa filosoficamente enquanto liberal, se deve ou não deve, né? E aí o exemplo clássico é dos seriados Suits, que jogou muito essa luz nesse problema. Precisa ou não precisa estar inscrito no AB ou ter feito sequer faculdade de Direito para você poder entender as leis e eventualmente até fazer uma consultoria sobre leis. Aí é uma questão mais ampla a se discutir, mas hoje fato é que a regulação tal como ela foi feita obviamente para restringir o mercado ali. Assim como na medicina idem, então tem os mercados ali que, né, desde a Idade Média você tem as guildas de ofício, ali, as corporações de ofício que tentam restringir ali o mercado. Então aí é um tema realmente mais polêmico, mas o direito... Tema para pegar com a regulação, mas antes só mandar o Paulo, eu conheço pouco, acredito que, né, muita gente,
a gente estava falando de mercado internacional, uma coisa que a gente ouve muito, né? O que que é uma empresa offshore? Você poderia explicar isso para a gente brevemente? E, né, e muitas vezes ele esbarra ali na pessoa que entende pouco, né? Que seria um negócio ilegal. E não é bem assim, certo? Você poderia explicar para a gente? Certo. Bom, tem dois conceitos aí. Eu trabalhei Uhum, muito isso na prática, né? Então não tem nada certo, não está escrito o que que é uma uhum, offshore. Significa isso. Primeiro é um conceito relativo. Toda vez que você está fazendo um projeto em algum país, você usa os termos onshore e offshore, você está falando dentro do aquele país ou fora daquele país. fora, Então, certo. nesse conceito mais amplo, offshore significa que a empresa está fora do Brasil. Se o Uhum, nosso diz que é referencial e relativo, sim, se o nosso referencial é o Brasil, onshore é Brasil, offshore é fora do Brasil, ponto. certo. E aí tem um segundo conceito também mais utilizado na prática, e usa-se muito esse termo empresa offshore, aqueles que não são fora do Brasil, ou não fora daquele país, do país que você está colocando como referência, mas aquelas que estão localizadas em algumas jurisdições que têm características dos chamados paraísos fiscais ou regimes de tributação favorecida. Certo. Então, geralmente são empresas né, países que não são tão significativos do ponto de vista até físico. Se você for ver lá, nem tem tanta atividade, mas tem muitas empresas ali registradas. Meu ponto é Por esse. exemplo, dá um Ilhas exemplo. Ilhas Caimã, Ilhas Caimã, Jersey, BVI, BVI, são as Bahamas, clássicas, Bahamas, tem muitas aí pelo sim, mundo, né? Então, não, isso não necessariamente é sim. legal ou Meu, ilegal, não tem meu nada a ponto é esse, ver. né? Você pode O montar a offshore empresa estricto ali e sensu. ponto. Sim, Então, aí você vai ver as regras daquele país, o que que ele coloca perfeito. como sendo que você precisa para ter uma operação lá. Ponto. Não, não é porque lá é mais barato do ponto de vista tributário, né, que Que é você ilegal ou constata a tá errado. ilegalidade. Não, de Então é jeito uma nenhum. subversão do termo offshore, Sim, né? sim. Pode ter, né? Acaba sendo um Pode. preconceito para quem não Preconceito. entende ali Certo. para a Não, mas tecnicalidade do esclareceu, tá aspecto. claro. Então, até a Receita Federal ela usa alguns alguns conceitos. Você tem uma lista dos países que ela chama, né? Que a gente leigamente chama de paraísos fiscais, etc. Ela usa até uns termos mais adequados a regime de tributação favorecida, Favorecida, menor. né, ou jurisdições, tributação privilegiada, coisas do Certo. gênero. Então, não necessariamente isso é legal, só significa, de novo, que está fora do seu país de referência e naquele segundo Sim. conceito que você está falando desses países que têm ali um sistema mais privilegiado do E ponto de vista vocês fiscal. oferecem esse serviço também. Não, isso não é que é um serviço que a gente Aham. oferece, isso eventualmente está integrado nos Sim. projetos, né? Então, às vezes o cliente já Su- tem A sugestão. uma entidade offshore ou Aham. onshore, aí tudo depende, não tem uma resposta certa e clássica para isso. Uhum. Geralmente a utilização mais de offshore não é muito para o perfil de trabalho que a gente faz e de grandes empresas. Uhum. Aí quem usa mais isso na prática são principalmente pessoas físicas para investimentos no exterior. Sim. Então aí já vai para um outro nicho de mercado de advocacia, algumas histórias Perfeito. menores que atendem pessoas físicas e com esse foco mais de ou planejamento patrimonial, etc. Sim. Então tá, então vamos entrar agora no grande tema, no liberalismo, um tema que a gente gosta muito. Queria começar, o Paulo que me apresentou esse conceito, né? E ele repete muito que não existe ex-liberal, né? Existe alguém que não conhece o liberalismo ainda. E eu queria que você começasse explicando o que é o liberalismo e falar um pouco das diferenças com o conservadorismo, que hoje está muito em voga falar desses dois. Tá, bom, nesse tema, né, eu gosto muito ali academicamente, não é meu dia a dia no trabalho prático da advocacia, é um tema que eu tenho um gosto grande aí pela academia, né, principalmente a tese do doutorado foi nessa linha, então meu marco teórico foi o Milton Friedman, que foi quem me apresentou ali no mundo midiático o liberalismo, assistindo o documentário dele, o Livre para Escolher, o Free to Choose, né, em inglês, que eu sempre recomendo. Recomendo todo Muito mundo a pena. assistir também, é a porta de entrada aí para o liberalismo. Ele te abre as ideias, ele te mostra alguns conceitos muito interessantes, né? E o Friedman foi o vencedor do Prêmio Nobel em 76 com a teoria monetária dele, enfim. Então, Deu aula para o Paulo Guedes. exatamente. Então, à medida que eu fui estudando um pouco mais, aí na época do mestrado, depois do doutorado, indo muito para a linha do direito e economia, law and economics, você necessariamente começa a estudar economia. Uhum. E estudando economia, necessariamente você vai um passo além do que o estudo tradicional ali do direito, ou antes até disso, te passa,
você começa a entender melhor as escolas, as teorias, e você acaba tendo acesso ao liberalismo, né? E o liberalismo, então, enquanto filosofia mais ampla, né? Lembrando que quando ele começou, hoje todo mundo pensa em liberalismo econômico, né? Direito e economia, porque de fato ele acaba sendo chamado mainstream do pensamento econômico hoje, né? Principalmente na academia. Mas ele começou muito antes, né? Muito antes até. Todo mundo fala Adam Smith. Adam Smith era um teórico, né? Um filósofo moral, nem era economista, não tinha de fato economia enquanto ciência organizada como tem hoje. Então, e quando começou, era muito uma discussão ali dos outros pilares até do liberalismo. Então, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de expressão, né? Muito antes até da liberdade econômica. Sim. Que aí entra o ponto mais até do meu trabalho acadêmico, Lei de Liberdade Econômica, recentemente publicada no Brasil, vai um pouco em linha. Então, é um conceito um pouco mais amplo. E aí acaba que essa diferenciação entre liberalismo, conservadorismo, aí vai depender de perspectivas e conceitos, né? Depende do referencial. É difícil você usar esses conceitos muito soltos. Mas o liberalismo ele vai puxar muito para isso, para a questão do pilar central de coerência de todo pensamento, que é a liberdade. A liberdade individual em detrimento da Não liberdade necessariamente coletiva. em detrimento da coletiva, mas a liberdade individual enquanto um pilar moral, uma espinha dorsal do seu pensamento. Certo. Né? Então, o ser humano ele tem que ser livre, como regra geral. Né? Ele vai seguir a sua moral. Aí tem vários teóricos que dizem o que é justo, o que é moral. Isso não é pacificado até hoje, de 500 anos de discussão, Liberdade ou para milênios. para empreender, para se relacionar, para Você vai usar muito o negociar. conceito até de Bastiat ali, que é o quê? Preservar a vida, liberdade e propriedade. Ponto. Então o ser humano tem que ser livre para agir. E qual que é o limite dessa liberdade? Ele não infringir vida, liberdade, propriedade de terceiros. Então ele tem que agir pelo chamado PNA, princípio da não agressão. Então, basicamente, essa é a espinha dorsal aí do pensamento. Então, aí em relação a conservadorismo, liberalismo, depende muito do conceito que você dá para ver as diferenças, né? E as discussões você usa esses conceitos muito soltos. Geralmente, via de regra, o conservador, ele é também liberal na economia, e algumas diferenciações vão ser mais na esteira ali dos costumes, né? Então, o liberal vai ter, às vezes, uma primazia um pouco mais para a liberdade, o conservador, eventualmente, um pouco menos no que tange especificamente aos costumes. Mas tem muito mais semelhança do que propriamente divergência. Mencionar o Matheus de novo, né? O Matheus já apresenta uma discordância com você, até conversando com ele. Eu também vejo dessa forma, separando, né? Ele já busca aglutinar, né? Como se não existisse o liberalismo, seria tudo conservadorismo, né? E o conservador, ele é, obviamente, né? Seria um conjunto totalmente equivalente, ele é sempre liberal, né? Então é bacana a gente explorar isso, que tem essas duas visões. Abração para o Matheus. Tem muitas teorias para falam, isso e conceitos, tá? Eu gosto até de usar, assim, a história ali dos Estados Unidos. Então começou muito o liberalismo prático, muito ali com a Revolução Americana, em alguns sentidos, né? Democracia moderna e vários desses respeitos a esses três direitos básicos, tanto tá lá na Constituição Americana, isso foi um dos grandes pilares ali formais desse tipo de pensamento. E aí, a partir dos anos, aqueles que queriam conservar os founding principles da América começaram a ser chamados de conservadores, e assim sucessivamente. Tem outras explicações, o Garchagem dá as explicações dele, como é que é o conservadorismo na Europa, né? E aí principalmente ali Inglaterra, e dentro da Revolução Inglesa, e aí o grande diferencial na explicação dele é o grau que você queria dar de velocidade nas transformações. Então, conservador, uma das melhores palavras que exprime é basicamente o quê? A gradualismo ali nas mudanças dos comportamentos humanos. Eles são aversos a revoluções. Isso. Muito rupturas. Rupturas muito críticas ali do sistema. Então, acham que tem que ser um processo mais gradual. As coisas são como são por uma série de fundamentos e sentidos. Né? Então, você tem que pensar um pouco mais. Então, aí que vem a palavra. Mas eu volto no ponto, eu vejo que tem muito mais até similaridades que propriamente grandes diferenças, né? No Brasil, no passado, na época ali de Dom Pedro II,
boa parte ali do século XIX, a discussão política era liberais versus conservadores, e as discussões eram, né, bem pontuais ali, né, algumas questões, por exemplo, centralização versus a descentralização do Estado, Sim, organização algumas questões de política. organizações políticas, né, tinha os Luzias, os Saquaremas, os Sim. Luzias eram os liberais, os Saquaremas, os conservadores, Uhum. mas, E então, deixa eu mas perguntar é muito dois amplo e temas. depende muito de conceito. Não, dois temas, né? Pelo né, o que eu vejo, a discussão entre liberal e conservador, na parte econômica ela não existe. Elas são praticamente, pensam igual. No Estado pequeno, liberdade para o indivíduo, para as pessoas e tal. Na parte de conceitos, vão falar dois temas polêmicos, que liberação de drogas e aborto. Sobre esses dois temas, os conservadores são radicalmente contra. E existem alguns liberais que defendem algum certo liberalismo nas drogas. E a questão do aborto é menos, mas também existem pessoas. Até que a gente encaixa em caixinhas, né? Mas pessoas não são essas duas caixinhas, nem três, nem. Existem pessoas com características diferentes, mas como se existissem só duas caixinhas, esses dois pontos são pontos de discussão. Você vê alinhamento nesse caso ou realmente são. Esse talvez seja um dos pontos aí, volta no ponto inicial que eu falei, são pequenas diferenças, mais nos costumes. Talvez essas são Sim. exemplos disso, né? Uhum. Então esses temas realmente aí são alguns desses que não tem, que são, a gente brinca, né? Guerra civil na direita ali, que não tem Sim. uma definição Há quem muito diga até, precisa. né, Você Paulo, que acha não existe. opiniões dos dois sentidos, tanto entre conservadores quanto entre liberais, mas Uhum. via de regra é um pouco isso. Conservadores vão tentar dizer não ali para esses dois temas, liberais alguns sim, alguns não, mas é um tema Você realmente concorda uma que bola há quem dividida. diga, Paulo, que não há que se falar nessa separação, né? Costume e economia. O liberalismo é a liberdade, vamos dizer assim, em todas as searas da vida, né? Você está alinhado com isso? Como que você vê? Sim, essa é uma das explicações dos liberais, né? Sim, Não, mas entra a discussão, porque assim, o aborto, vamos lá. perfeito. A liberdade é de quem? É da mãe ou da criança? Então, é uma zona cinza, Tem a certo? teoria Sim, do embate de sim, direitos, né? total, Qual total. direito de quem e tal. Uhum. Então realmente é um tema mais complicado, acho. Um dos mais difíceis é o aborto, realmente. Sim, E deixa eu perguntar outra coisa. Né, eu li aquele livro da Revolta de Atlas, indicado por você, para entrar num grupo do Paulo, num grupo de WhatsApp sobre liberalismo. A gente tem que ler 5 livros que ele exige, depois tem uma prova para entrar. Então, eu tive que ler e foi muito bom. múltipla escolha ou aberta? Múltipla escolha. Ah, sim, múltipla então escolha. mais tranquilo. Mas enfim. E aí, desse livro da Revolta de Atlas, fala lá que recomendo também, um catatal danado, tem resumos e tudo, mas fala de um mundo paralelo onde só existia liberais e as pessoas vão mudando para lá e tudo. Nesse conceito, se existisse uma forma de apertar um reset aqui, começamos um Brasil novo, tá? Ou um mundo novo, tá? Que a gente tem o poder hipotético de definir como é que seria o governo. Esse governo, à luz da teoria liberal que você acredita, o que teria nele? Que áreas seriam desempenhadas por um governo, ou deveriam ser desempenhadas? A caneta é sua, tá aqui, você que vai definir. Por um governo e que áreas claramente não deveriam ser. Bom, essa aí entra num ponto também que a resposta certa ali às vezes vai divergir em algum ponto, em algum grau, né? Dependendo de como a pessoa pensa. Eu diria que não tem nem que inventar tanto a roda. Um pouco ali, por exemplo, do que já existe, que são os Estados Unidos da América, já faria muito sentido nessa cabeça do liberal. Então, a própria Constituição americana, como eu comentei, que foi que formalizou ali o pensamento enquanto estrutura política, e aí que entra toda essa discussão nos Estados Unidos, né? E lá as terminologias são meio misleading, porque chamam de liberais, quem eventualmente aqui seriam chamados de socialistas ou de esquerda, e quem é liberal clássico lá entraria como conservative, então confunde um pouco mais, mas foi aquilo até que eu te falei de conserve os founding principles da América, então de conservar a Constituição tal como ela é. Sim. E ela já coloca muito nessa linha, né, de o Estado ali limitado às suas funções básicas.
Então, mas para responder isso sem ir muito no detalhe, mas passando a ideia geral, porque o detalhe às vezes vai ter alguma discussão, não é pacífico até entre liberais, mas é essa preservação de vida, propriedade e liberdade, Sim. né? Então, o VLP aí, isso é que deve ser o core da Constituição, do Estado, etc. Quando você começa a passar muito disso, e aí entra num ponto polêmico, né? E até eu gosto muito da minha professora e orientadora no mestrado, no doutorado, ela teve até um texto discutindo muito isso. Começa a se chamar de direito algo que são produtos e serviços. E que são produtos e serviços precisam ser produzidos, né? E como? Quando? Onde? Por quem? Né? Caso contrário, vamos no outro limite. Então, vamos pegar aqui a caneta e dizer que o Brasil tem que ser um mundo perfeito amanhã. Mas e aí? Como é que Sim. faz? Né? Brota iPhone da terra, brota casa, às vezes todo mundo tem direito à moradia aí. Como é que vão surgir Escola tijolos boa, e coisa? hospital para todo lado. Então são complicados, né? A gente sai muito ali do que deveria ser essas preservações, e alguns dizem que são os os direitos humanos de primeira geração, tem uma discussão isso entre os liberais, que são esses três. Então, vida, liberdade e propriedade são os chamados direitos negativos, que é como deveria ser o modelo do Estado. Então, não ter a sua vida violada, sua liberdade, sua propriedade. E aí depois você começa a ter os chamados direitos humanos de segunda geração, que são os direitos positivos, direito de ter isso, aquilo. E aí você entra num problema prático, que é o quê? Um problema matemático. Não é um problema nem de como você pensa o mundo, é um problema matemático. Sim. Exatamente. Então, como é que a conta fecha? Né? Então, alguns exemplos, por exemplo, igual saúde, é muito claro isso. Como é que a conta fecha? Não é questão de você achar que tinha que ter ou não tinha que ter. Todo mundo acha que no mundo ideal tinha que ter tudo para todo mundo, certo? Sim. Quem vai falar que não? Verdade ou mentira? Não tem jeito. Agora, é possível matematicamente, financeiramente? É complicado. Então, por exemplo, você pega alguns exemplos de países que todo mundo fala que a saúde não funciona e pega quanto que eles gastam per capita, é mais do que o PIB brasileiro per capita. Ou mais do que o Estado brasileiro arrecada per capita. Então, se o Estado brasileiro pegasse e não gastasse com mais nada, funcionário público, infraestrutura, educação, nada, só com saúde, você teria saúde daquele país que todo mundo reclama e fala que não funciona. Então, como é que você fecha essa conta? Sim. Não tem jeito, né? Então, aí que é o grande problema em termos de modelo de Estado, na discussão liberal, que vira uma discussão no Brasil constitucional. Então, aí talvez que é o ponto para responder a sua pergunta, como é que seria o Estado ou não seria, né? Então tá mais fácil dizer o que não deve ser do que propriamente deve ser Tem ali. que simplificar a Constituição, né? Porque hoje tem lá um monte de direito que ninguém tem, né? Tá só lá no papel. E, ou seja, se a gente fosse para a linha de preservar direitos fundamentais, o PNL. E o mercado se organizar para prover o melhor possível no restante, exatamente. Funcionaria melhor. Como é os Estados Unidos, é mais simples a Constituição. Muita gente fala, né? Eu não lembro o número exato, mas se você pega um search no PDF no Google lá da Constituição Brasileira, você vai achar um número tipo 100 direitos e 4 obrigações. É um pouco isso. Então é mais complicado. Então, a partir do momento que você começa na canetada a dizer que todo mundo tem direito a tudo, você não explica como que isso vai acontecer, isso aqui é um problema que, de novo, não é de filosófico, não é de como que você pensa o mundo, é um problema matemático. Sim. De como fecha a conta. Então, na sua visão, eu até falei errado as 3 letrinhas, né? É o PLV, né? VLP, Vida, Liberdade, Propriedade, e a gente fala o PNA, o princípio da não agressão. Na sua visão, então, o Estado ele deve primordialmente, né? Ou talvez totalmente abraçar isso, né? Sim, é porque se você volta no passado, quando surgiu o Estado, você começa as primeiras concepções ali de Estado moderno, ou antes até disso. Quando você começa a sair ali quase que de um neolítico paleolítico das primeiras civilizações. Existia saúde? Existia educação? Existia ciência e tecnologia? Não, o Estado surgiu, porque lei e ordem. Proteção interna, os sujeitos ali não se matarem entre si, não pegarem propriedade um do outro, e proteção externa, contra invasões externas. Então, essa é a função primordial do Estado, lei e ordem. Sim. Depois, se tiver essa primeira funcionando, você pensa na segunda e terceira. No Brasil já não tem nem primeira funcionando. Não funciona, né?
Então você pega essas estatísticas de crime no Brasil, é muito claro. Então, né, nem 1% dos crimes são sequer ali investigados propriamente. Perfeito. Sei lá, 6% são reportados, crimes de furto e de roubo. Sim, Mas sim. nem 1% ou 2% são de fato investigados, ou seja, vira mais que uma página de BO. É. E aí o sujeito ir preso de fato, localizado, processado, condenado, a gente tá falando de 0 ponto alguma coisa por cento. Então, Sim, tem a gente não certos faz nem o crimes. primeiro ponto direito. O Sim. Estado surgiu para isso e quer discutir que tem que fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, se deixar a Constituição até o 100. Então é vamos um lá. grande problema de falta de foco, né? O Sim. Estado vira pato, né? Exatamente. Então o pato nada, o pato anda, o pato voa. Nada mal, voa mal, né? E anda mal. Então Tá esse é um faltando problema. foco, então. Falta foco. Dando um exemplo, então, vamos avançar nesse tema, Paulo. Saúde. Como que você vê, então, a implementação da saúde pelo ente privado? Saúde aí é um tema mais específico, eu não iria entrar muito ali não, em cada qual, como é que tem educação, saúde, etc. Mas assim, saúde tem um problema, claro, matemático. Assim, é difícil. Se você quiser ter uma saúde de primeira linha, de primeiro mundo para todo mundo, você não tem dinheiro, produção de riqueza suficiente no Brasil, isso é matemático. Então o que você vai ter que fazer com qualquer coisa que você não tem? Primeira aula de economia, os bens são escassos, né? Lei da escassez. Sim. Tudo aquilo que você tem, a demanda maior que a oferta, é um produto, por definição, escasso. Sim. Caso contrário, tiver mais oferta que demanda, igual água do mar, areia, terra do chão, Sim. o preço é zero, é um bem não econômico. Sim. Então você começa a ter o quê? Dentro de um mundo escasso, você tem pouco dinheiro, você tem que caro. eleger prioridades. Uhum. Então você vai ter que eleger prioridades. Não é que não deva ter, sabe? Mas você tem que ter e eleger prioridades. Não dá para fazer de A a Z. Então o que a gente vai dar conta com a produção de riqueza que a gente tem e o orçamento destinado a isso que é possível fazer? Sim. Eleger prioridades. E aí outros temas, igual saúde, aí educação, desculpa, eu recomendo o que a gente falou do Milton Friedman, tem a teoria dos vouchers, é bem interessante. Como é que Ela foi implementada em poucos lugares hoje no mundo. Sim. Eu lembro que, somente em Minas, né, estava numa das pautas aí, acho que do próprio governo Zema, eu lembro que a gente participou lá no passado, até das propostas, uma delas era tentar implementar isso progressivamente ou paulatinamente, não sei como é que tá a implementação disso, mas basicamente ao invés de você ter que custear toda uma secretaria de educação, toda a estrutura física, limpeza, manutenção, etc., de uma escola, você pega aquele valor, quanto isso representaria ali per capita para os alunos e dá para os pais um voucher, para eles poderem colocar onde quiser na escola, seja na pública, seja na privada, etc. Então você começa a dar mais liberdade de escolha e você cria um mercado mais de competição. E as escolas, sejam públicas ou privadas, vão ter que querer competir ali pelos alunos. Receber o voucher. Então você começa a entrar na regra básica de mercado que funciona, né, para vários outros setores no Brasil, que é a regra de mercado. Logicamente, né, gente, vai ter que ter a matrícula, né, Paulo? Como a matrícula? Senão já vem o pessoal falando, não, utilizar o voucher para outros fins. Lógico que vai vinculado a matrícula. Eu lembro que quando eu procurei em São Paulo, se gastava mais ou menos R$700, deve ser hoje, por aluno por mês. Então vamos supor que existisse um cartão educação de R$700 que só passa em escola. Ele não passa em nenhum lugar. E o pai é livre, pode botar o filho em qualquer escola que aceite o cartão. Você vai criar um mercado competição que já viabiliza muito escola, esse valor que o governo gasta. Sim. Eu atuei como voluntário em escola pública e vi a ineficiência que é. Assim, hoje existe um modelo baseado em sindicato que, né, os professores estão vinculados, muitos deles, e acaba orientando os professores, muitos, né, dando raça ali pelo emprego, a ineficiência, a buscar o deles em detrimento do ensino do aluno e acaba o professor não estando satisfeito e o aluno não aprendendo. É totalmente ineficiente hoje, é um faz de conta. Mas hoje também, voltando no tema do liberalismo, eu achava que esse era o principal problema do Brasil. É um grande problema, né? Falta de educação. Se existisse boa educação, né? O que teve a Coreia do Sul, fez uma transformação. Ela transforma o resto, tendo uma boa educação. Mas para transformar a educação, hoje eu vejo, queria que você comentasse, que o principal problema é a impunidade. Nós falamos ali do que o Estado
Hoje existem leis criminais, hoje existem mecanismos de inibição de práticas de crime, práticas de coisa errada, e não funciona. Na minha, aqui, não advogado, muito pelo judiciário, que hoje um policial prende um criminoso e o judiciário solta. Então a prática das leis não funciona. E o custo do crime fica baixo. Né? Então, isso em geral, tanto o crime violento quanto o crime de espertão. E do crime violento, crime de espertão, isso reflete na saúde, reflete na educação e nada funciona. Se a gente arrumasse aqui, gente, agora quem fizer coisa errada fica preso. E fica mesmo, igual os Estados Unidos. Não tem conversa, não tem papo, não tem ninguém, não tem Xandão, não tem ninguém que te tira. Põe a mão na sua consciência e vê se você quer fazer isso. Tem gente que faz, lá nos Estados Unidos faz e fica preso, beleza. Só que minimiza muito. Eu acho que é uma primeira transformação. E como é que resolve isso? Assim, são vários problemas do Brasil, né? Esse certamente é um deles. E aí, por exemplo, você comentou no início da fala da educação. Então aí também, né, estatística você consegue pescar várias ali para fundamentar um ponto de vista. Mas, por exemplo, o Brasil não investe direito em educação. Se você pegar em percentual do PIB, eu já vi alguns gráficos, o Brasil é até nos que investe mais. Sim. Eu não me lembro o número, mas era tipo 6% em educação. Só que o Brasil gasta mal. Os outros países gastam 3, 4, etc. Então aí vem a discussão, aonde alocar esse recurso, né? Então aí entra a discussão de voucher. É melhor pagar toda a estrutura ali, que muitas vezes está sucateado, você não tem os mecanismos de incentivo certos ali para aquilo funcionar eficientemente, ou é melhor dar um voucher? Aí outras discussões, é melhor aplicar o dinheiro como, por exemplo, hoje com muita universidade pública, ou é melhor investir mais na base, no ensino básico ou fundamental? Então, certamente os resultados ali do Brasil de educação deixam claro que o modelo que está não está bom, isso é óbvio, né? Sim. Agora, qual que seria o melhor? Aí tem muitas discussões para fazer. Da forma como tá, não tá bom. E é o mesmo problema aí na parte que a gente falou de lei e ordem, né? Questão principalmente criminal. Então o Brasil, sem dúvida, se destaca negativamente nos rankings de violência no mundo, criminalidade, etc. E aí entra um ponto, né? E você tem muitas teorias para discutir e explicar o crime. Criminologista tem várias teorias, né? Teoria sociológica, teoria, né, retributiva da pena, etc e tal. Então, muitas vezes, principalmente quem for para a teoria sociológica, vai jogar a culpa no quê? No mercado e no fim no capitalismo. Mas isso é muito fácil jogar no chão quando você faz uma análise comparativa com outros países. Então, tem tantos países mais desiguais que o Brasil, mais pobres, que não tem tanto crime, né? Então, isso é muito fácil cair, esse tipo de argumento. Então, é muito essa questão, alto, né? o retributivo. Engana, país muito pobre, país africano desigual, e não tem 10% dos crimes que o Brasil tem, porque lá tem uma cultura, até oriunda dos muçulmanos lá, que o criminoso, a própria população pega ele e bate até a morte. Então não tem. Então, ou seja, não é o problema social, é um problema... Eu dou um exemplo de um colega meu na época de faculdade, que às vezes a gente ia nas férias fazer intercâmbio nos Estados Unidos, lá para poder praticar o inglês e tal. E aí, na época, no Brasil, era antes de lei seca, etc. Você tinha até um grau de tolerância com beber e dirigir. E ele bebia e dirigia no Brasil. Aí chegava, na semana seguinte que a gente ia para os Estados Unidos, ele não bebia e dirigia. Aí eu pergunto, a escolaridade dele mudava? O caráter dele mudava? Né? O que mudava ali? Simplesmente a resposta ali da lei e da ordem em relação àquele comportamento. Então, o ser humano, ele é biologicamente programado ali para maximizar seus ganhos, né? Então, isso aí é o centro de teoria de Law and Economics, etc. Se for para a linha do Posner, etc., você vai ter essas discussões. Então, o ser humano ali, ele é programado para maximizar seus ganhos, né? Então, se você quer incentivar uma conduta, você dá um prêmio. Se você quer desincentivar uma conduta, você coloca uma sanção ou punição. Então, se aquela sanção ou punição não está suficiente para desincentivar aquela conduta, o ser humano vai fazer. Ou seja, então, por exemplo, o sujeito precisa urgentemente de um dinheiro ali, por qualquer motivo que seja. E aí ele faz as contas, no salário do Brasil, etc., eu preciso trabalhar X tempo aqui, sei lá, 10 anos para obter. Ok. Agora, se eu for ali na esquina pegar de alguém, a chance desse alguém reportar o crime é X%.
A chance disso aí virar mais do que uma página de BO lá é 6%. A chance da polícia me pegar vira 1%. Chance de eu ser condenado, zero tal. De eu parar na cadeia, zero tal. E se eu parar na cadeia, boa parte dos juízes vão me dar, sei lá, 5 anos e 6 meses só para eu ter direito ali a uma progressão de pena, etc. Então, no fim das contas, a estatística vai jogar a favor dele, né? Então, um exemplo que você deu é um exemplo da lei seca, muito bom. Um exemplo claro de que não se trata de educação, né? De conscientização, né? A consciência do cara é a mesma aqui, ele age de uma forma lá diferente. Aqui mesmo nós vimos isso, né? Quando cresceu esse cerco em cima da lei seca, como que reduziu, né? A pessoa não adianta você falar com a pessoa. E isso é verbalizado, né? Ah, não vou porque tem a lei seca. Não, você vai porque não tem a lei seca ou porque você não está em condições de dirigir, né? Então, a gente mudar o jeitinho, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui ligada ao liberalismo e eu acho que é um pouco que fecha, né? Um Estado eficiente é um Estado que funciona, é um Estado que permite liberdade pessoal e empresarial e é um Estado que cobra um imposto suficiente para girar essa máquina. perfeito. Um imposto menor, quanto menor possível aí para o cidadão e para o empresário. Quanto mais eficiente, melhor. Nós temos exemplos no mundo, cidades como Dubai, que hoje você mora lá, Irlanda, enfim, Estônia. Nós temos um exemplo muito próximo nosso, que é Nova Lima, com Belo Horizonte. E nós estamos aproximando de eleições, e para mim, Nova Lima, na questão de imposto, deu um show em Belo Horizonte, tanto que gerou o desenvolvimento que gerou, né? Um IPTU muito mais barato e um ISS, onde a prefeitura consegue mexer, são esses dois, muito mais barato, gerou esse desenvolvimento. Como é que um prefeito deveria agir? Por que será que ele consegue administrar com menos? Como é que ele vê o balanço do desenvolvimento versus o imposto menor? Como é que ele reduz a máquina aqui, um prefeito, né, falando nível aqui local, e dando exemplos aí de cidades e países que conseguiram ter sucesso nisso? Acho que o como fazer, você não precisa de novo inventar a roda. Hoje em dia tem tanta coisa no mundo que já aconteceu e você deu alguns exemplos, né? Igual os Emirados, Singapura, Estônia, Botsuana na África, Uruguai, Ilhas Maurícias, inúmeros exemplos, Luxemburgo, Liechtenstein, etc., de que aplicaram os Estados Unidos, né, a algum grau de alguns desses itens do liberalismo tiveram um resultado positivo. Então, nessa questão igual BH, Nova Lima e impostos, o que é interessante, por exemplo, o próprio exemplo americano. Há quem diga que um dos grandes trunfos do federalismo americano, fora outros fatores, né, é exatamente permitir essa competição. O que aqui no Brasil muitas vezes é visto até como negativo, né? Guerra fiscal. Lá é visto não só como positivo, como absolutamente necessário. Então, a gente vê agora exatamente os últimos anos tem acontecido muito isso. Então, se algum estado começa a aumentar imposto ou ser leniente com crime, igual tem acontecido com a Califórnia, o que aconteceu? Está perdendo gente para outros estados, né? Texas, Flórida. Você pega os rankings lá nos Estados Unidos de estados que mais perderam gente, mais ganharam gente, isso fica claríssimo. E aí o Milton Friedman, de novo, falava isso desde a década de 60, 70, que no federalismo americano o sujeito pode votar com os pés. Como a legislação lá é praticamente toda estadual, então se um estado, ou um governador, ou um prefeito, no seu exemplo, começa a aumentar impostos, né, dificultar a realização dos negócios, do business, as pessoas votam com os pés para os outros estados, igual está acontecendo lá. Então, isso foi um exemplo. Nova Lima não foi só a questão de impostos, né? Salvo engano, hoje a maior renda per capita do Brasil é Nova Lima, né? Segundo alguns sites. E um dos fatores, também impostos no início foram interessantes para atrair algumas empresas, principalmente de serviços, consultorias, né? Até advocacia. Lembro que até uma época, quando eu ficava aqui em BH, o nosso escritório era em Nova Lima por isso. Não só por isso, mas por outros fatores. Então era mais fácil fazer negócio, a tributação era menor, etc. Mas também, por exemplo, aí lá do outro BH começou a dificultar a parte, por exemplo, de construção. Exato. Colocar mais obstáculos, reduzir o potencial lá construtivo. Nova Lima não. E aí o que aconteceu? Simplesmente os novos empreendimentos foram para lá.
né? Então a riqueza mudou para lá, foi esse fluxo, né? As pessoas votaram com os pés aí. Quem tá comprando imóvel foi para lá. E começaram a gerar isso, que o resultado foi o quê? Maior renda per capita do Brasil, né? Então, só para dar esses exemplos. E aí, Emirados é outro exemplo também interessante nisso, é um estado federativo também. E aí, os Estados Unidos está num extremo, né? Que as leis são quase todas estaduais, o Brasil, o outro extremo, quase todas as leis são federais, né? Então, você tem praticamente zero essa competição ali de lei e ordem entre as empresas e os estados. Os Emirados estão mais próximos aqui dos Estados Unidos, então são vários Emirados. Então você tem ali as legislações, principalmente comerciais e de business, são diferentes entre eles, então eles podem tentar ser mais atrativos ou não. E em adição a isso, você ainda tem mais de 45 chamadas free zones, então zonas econômicas especiais, né? Por exemplo, Dubai tem mais de 20. E aí você consegue ter até a própria lei das free zones, principalmente a lei societária, lei de contratos comerciais, algumas têm até seu judiciário próprio, igual a DAFC. Então lá você acabou criando essa competição positiva entre bairros, igual nos Estados Unidos tem entre estados, né? E você deu o exemplo entre BH e Nova Lima. Então, você tem vários exemplos aí do que foi feito no mundo. Então, você falou, o que você faria se fosse o prefeito? Olha esse benchmark, não inventa a roda não, olha lá o que o Texas e Flórida fez que atraíram o pessoal da Califórnia. O que Delaware fez lá no início. Não foi uma questão fiscal que atraiu boa parte das empresas, acho que 50%, 60% das Fortune 500 estão com lei aplicável de Delaware. Por quê? Lá no início, isso eu lembro nas minhas aulas lá na Universidade de Chicago, um professor de direito societário, ele falando um dos grandes pontos lá iniciais, porque lá você tem a lei societária por estado. Então, Delaware foi o primeiro a falar assim, eu vou limitar a responsabilidade dos administradores. Você pode colocar isso no contrato. E aí o que aconteceu? Boa parte das empresas só conseguia arrancar CEOs ou talentos de outras empresas, eles só iam se fosse para empresas de lei aplicável de Delaware, porque a minha responsabilidade vai ser limitada. Perfeito. E assim vai. Então tem muitos exemplos aí afora no mundo, desses países de sucesso, que podem ser replicados, né? Então, você pega ali o ranking dos países mais ricos do mundo em renda per capita, né? Que é o verdadeiro ranking, não é o de PIB absoluto, é o per capita, que você vai ver de fato como as pessoas estão melhor, como que ele é mais rico ou menos rico. Então tá lá. Emirados é o quinto, Estados Unidos é o oitavo, né? Então tem muitos exemplos positivos ali que você pode olhar, né? E não necessariamente, não coincidentemente, tem um artigo meu e da professora Amanda sobre isso também, dessa correlação entre o índice de liberdade econômica e esses índices de desenvolvimento. E você vai ver um altíssimo nexo de correlação. Quanto mais alto ali, mais liberdade econômica. Não necessariamente até liberdade política, liberdade de expressão, etc., mas liberdade econômica impacta diretamente no IDH, em desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida. E na qualidade, exato, e na renda per capita. O exemplo é Santa Catarina, né? Um estado pró-liberdade, lá, vai fazer negócio em Santa Catarina e Curitiba e Paraná ali do lado, né? Muito próximo e totalmente diferente. Tem um IDH maior. Paraná muito mais fechado, mais até parecido com Minas. Difícil, tudo não pode. E Santa Catarina, não, vem cá, vamos fazer. Só não ultrapassa essas linhas aqui. O resto pode fazer. É bacana demais. Desburocratizar, agilizar, como é que vão ser, né? Porque aí você entra na matemática. O PIB é o quê? Produção, circulação de produtos e serviços. Então, quanto mais você permitir que eles circulem e cresçam, né? Melhor ali no fim das contas o que o ser humano médio vai estar vivendo ali. Lado contrário, quanto mais você dificultar, restringir a produção e a circulação de produtos e serviços, você está dificultando aquela sociedade, aquela população sair do estágio natural, que é o estágio de pobreza, para criar riqueza. Então, enfim, eu falaria, se fosse você, então, respondendo a sua pergunta, para os prefeitos aí fazendo esse benchmarking do que funcionou no mundo. E não inventar moda, né? Inventar, tem muita simplifica, coisa. né? Simples é mais fácil. Não, que aula, né? Como diz o pessoal, né? Bacana demais conversar com você sobre isso, Paulo. Profundo conhecimento. Acho que você explicou muito bem, né? Vinculando aí, fechando as duas pontas, né? Como a gente adquirir melhor qualidade de vida e como fazer isso de uma forma economicamente melhor, né? Então, aumentando a liberdade econômica, a livre circulação, né? Destituindo barreiras interpostas entre pessoas e entre negócios,
a gente consegue realmente ter uma melhor qualidade de vida e uma vida em sociedade melhor, né? A gente está chegando ao fim, ô Paulo, infelizmente, poderia ficar mais tempo aqui conversando, mas para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, duas na verdade, tá? Voltando um pouco no tema, né? Como assim, né? A nossa pegada aqui do Faria Nova Lima é muito voltada para negócios, etc. E você, a sua área de negócio, a área de atuação é na advocacia, né? Eu queria que você falasse para a gente na advocacia internacional. Então, acho que você pode falar muito. É um assunto que eu acho que atrai muito. As pessoas gostam de falar sobre isso, né? Então, eu vou vestir a roupa aqui agora do telespectador, do nosso ouvinte, e vou te perguntar, é, como que você vê, né? O, o que aquela pessoa mais nova, né? Acabou de sair da faculdade, ou um advogado júnior, né? Que se espelha em você, no que a gente conversou aqui agora, né? O que ele deve fazer para conseguir ter essa atuação fora, né? Fora do Brasil, né? E se ele precisa estudar de novo, ele tem que fazer uma nova faculdade, demora muito, que tanto que demanda dele, que tanto que ele tem que estudar para entender da legislação ali fora do Brasil, né? Queria que você comentasse sobre isso. E, por fim, concluir para a gente assim: você está fora hoje, né? Você pretende voltar? Você até já mencionou em montar uma base em São Paulo, mas responde pra gente, quem sai volta? Você tem vontade de voltar a morar aqui no Brasil, no nosso Brasilzão, em Minas? Comenta isso pra gente e muito obrigado Olha, aí pela participação. vou no primeira, segunda pergunta, depois a primeira. Essa pergunta é um pouco difícil, porque você tem vários aspectos que você tem que olhar, né? Não só o profissional de perspectiva econômica, mas obviamente você tem laços familiares, de amizade, etc., que sempre vão te puxar para Certo. algum canto do mundo, e nesse caso, sempre sua terra natal, sem dúvida alguma. Então, por essa questão, por esse motivo, sem dúvida, vejo que eu poderia voltar a qualquer momento, né? Se isso fosse um fator muito crítico ali no momento. Agora, olhando em perspectiva de mercado, né, não só dentro do Brasil, mas o Brasil em relação ao mundo, né, eu seria até incoerente de achar que é melhor eu estar aqui porque eu fui para fora. Então, se eu Sim, fui, é porque eu achei em algum ponto ali, eu cheguei à conclusão que no momento de carreira, etc., é melhor estar fora. E aí tem uma série de fatores para isso, né? E aí gosto sempre de ir não no achismo ou num sentimento subjetivo, mas na matemática. Né? Algo ali que o Bruno é muito bom, ele sabe fazer os cálculos bem. Mas alguém passou os cálculos aqui, eu não lembro direitinho os números, mas dando aqui o exemplo, só para passar a ideia. Mas, por exemplo, o Brasil hoje, chegar no nível dos países mais desenvolvidos, a gente está falando aí de renda per capita dos 10 mais altos, que a gente falou Estados Unidos, Europa alta, É. Emirados, etc. O Brasil tem que crescer 3% ao ano em 80 anos. Então, assim, eu não vou estar aqui vivo para ver. Nem vocês. E Nem não, nossos filhos. Talvez e netos. nem os 3% nós estamos E crescendo. nem 3%. E se crescer 3% ao ano? 3% ao Quanto ano. tempo que o Brasil não cresce 3% ao ano ali, steady? Não, Né? Então, e esse é um os outros ponto. países pararam de crescer E ainda tem isso, ainda tem PIB isso. per Então, capita. se a gente quiser tirar a distância que tem hoje, tinha que sim. ter aqueles crescimentos que já eram, né, do Brasil, e que já, de outrora, lá da década de 70, crescimento Uhum. chinês ou crescimento atual indiano, por, sei lá, 20, 30 anos. Vocês verem isso acontecer no horizonte curto aqui de tempo, principalmente com o cenário que a gente tem hoje, política, econômica, eu não vejo. Então, Uhum. aí você entra o problema matemático, né? Certo. E aí entra um ponto que o Bruno falou. E isso para congelar eles no tempo e a gente chegar lá. Mas eles vão Sim. continuar crescendo, porque tem crescido Sim. bastante nos últimos anos. Estados Unidos, na Europa alta ali, Emirados, tem crescido 3% ali ao ano, etc. Né? Fora alguns outros países que têm despontando. Então, esse gap talvez até piore. Então, assim, quem tem uma alta qualificação, ou consegue ser de alguma forma, ou já é elite intelectual, você sempre vai achar um espaço para você, seja em Cuba, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja aqui onde fosse, você vai conseguir prosperar, isso não é um problema. Agora, se você quer estar num país em que todo mundo está crescendo também, né, que o país está prosperando, Uhum. os números jogam um pouquinho contra aí nessa matemática. De novo, né? Acha número, matemática, Sim, tá? sim. Para a É. gente chegar lá. Mas vamos focar Então, aqui ó, no nosso slogan, né? Profundo, leve e positivo.
Vamos falar positivo pro nosso Brasilzão. Positivo, tem que tirar essa parte econômica. Vamos falar. Família, só família. Vamos focar Não, família, amigos. Aí o Brasil tem essas coisas boas. O ambiente. Tá muito severo com o nosso Brasilzão. É difícil, né? Eu voltei. É difícil encarar. A gente que é brasileiro quer ver o país, né, crescer, Sim. tal, ver todo mundo aqui feliz, uma sociedade prosperando, todo mundo rico. Sem os problemas que a gente vê, é difícil quando a gente encara a matemática e dos fatos. É complicado, né? O número não mente, né? Então tem que ter uma revolução cultural muito forte. E o brasileiro tem que querer. O modelo de Estado é muito complicado. Se os 200 milhões de japoneses para cá e mandasse 200 milhões de brasileiros para lá. Não sei. Aí se mandasse 300 milhões de americanos para cá, mas trabalhar dentro dessa Constituição. Não. E os 200 brasileiros lá na Constituição de lá. A pessoa, né? Tal, entendeu? Eu não sei, acho que o problema é o modelo de Estado que foi feito. Ele foi feito de uma forma ali que já joga contra a matemática na largada. Sim. Né? E Estado, assim como empresa, como um time de histórica, futebol, né, palestra do Brito, aquele grande CEO, um dos maiores CEOs já da história do Brasil, ele fala, quando fala assim, a empresa tem que resolver. Quem que é a empresa? Somos nós, é a soma de atitudes individuais. Todas essas ficções jurídicas, Estado, empresa, time, é o esforço individual dos jogadores. Né? E no caso aqui, os esforços individuais de nós. Então, o Estado brasileiro, além de ter esse problema de largada, de como é que ele foi estruturado, ele é composto de pessoas. E pessoas que têm um modelo ali, né, que é difícil ter os mecanismos de incentivo e incentivo, que nunca pode ser demitido, né? É complicado. Então, o Paulo efeito de eficiência está falando questão histórica, né? Então, ele deu exemplo dos Estados Unidos, né? A gente também, entre aspas, vive aqui o modelo federativo, mas de uma forma totalmente diferente da forma como foi construída, né? Nos Estados Unidos, né, conforme se fala, foi um modelo, né, do centro para fora, né? Ou seja, né, os estados, né, criaram os Estados Unidos da América, né? A nação, né? O país, o ente central, né? E no caso do Brasil, o contrário, né? Já existia o país e agora vamos criar as capitanias, os estados, né? Então, essa forma aí de aglutinação ou não, a gente vê que é uma coisa muito maior, né? Do que simplesmente simplificar assim na nacionalidade ou não. É uma tarefa grande que a gente tem aqui pela frente, né, Paulo? E aí, pensando nesses assim que estão olhando para frente e querem continuar, eu respondo a sua primeira pergunta. Que aí eu responderia assim, o que eu gostaria de ter escutado lá atrás, se eu quisesse seguir a carreira que eu segui, o que teria facilitado minha vida. Então vamos lá, alguns pontos aí que eu falo muito para jovens advogados, faço essas mentorias até para os meus estagiários, advogados mais novos. Primeiro, né, se você quer trabalhar nesse mundo globalizado, e nem isso, até dentro do mercado brasileiro, porque o mercado é cada vez mais globalizado, então seu cliente pode ser chinês, pode ser americano, então assim, sine qua non ser absolutamente fluente em inglês, ponto. Isso não é que tem que ser bom, é sine qua non. Fluência. Tem que ser absolutamente fluente. Então assim, todo o tempo que você puder dedicar, seja ainda antes de faculdade, início de faculdade, dedique muito no inglês. Tá? Uhum. E até hoje, por exemplo, eu cheguei, né, gastar tempo estudando. Condição eliminatória, né? Não é inglês, classificação. francês, espanhol, ok, né? Falo as línguas e tal. Cheguei um tempo até que comecei a estudar o chinês e tal, mandarim. Uhum. Hoje, assim, esquece o resto, foca só em uma língua, inglês. Eu Mas teria fala dado essa perfeito. dica, mas fala absolutamente perfeito. Fala e escreve, Sim. ponto. Né? Então isso vai te habilitar a estar no game global e nem só fora do Brasil. Dentro do Brasil, se você quiser jogar o nível corporativo mais alto. Então, esse é um fato. E aí, especificamente, advogados que querem trabalhar nessa área, então, primeiro, né, vai ter que estudar muito, porque, igual eu falei, além de entender um pouco daquelas áreas, você tem que ter uma noção das outras para poder fazer esse tipo de projeto, então é um desafio um pouco maior. E, se possível, e aí for fazer e pensar em pós-graduação, faça algumas, já que você vai gastar aquele tempo, que te habilitem depois para ter as chamadas OABs, ou ordens globais, né, os BARs, nomeadamente dessas jurisdições que são as preferenciais para os negócios globais. Não estou falando de bar de Nova York ou da Inglaterra. Então, tem um nome essa pós-graduação? Não, é porque você tem que fazer como se fosse algumas. Porque nos Estados Unidos o bar são vários, mas o Nova York é o principal para negócios globais. Para você estar habilitado, se você formou num país que não é de common law, civil law, você tem que fazer lá X créditos de alguma pós-graduação em direito de common law americano para poder habilitar.
Na Inglaterra, Aí até faz uma prova tipo a OAB lá? Isso, Tá. aí você faz uma prova. Na Inglaterra, até recentemente eles publicaram uma isenção para brasileiros que já têm um certo número de anos de experiência na advocacia para poder fazer só a primeira parte da prova. Então, você não precisa fazer o curso, né, uma graduação, uma pós, Perfeito. mas você vai ter que estudar e passar na prova. Tá. Alguns, eu acho que é da Califórnia, que você não precisa nem ter a pós-graduação. Você pode hoje fazer a prova e passar, mas é muito difícil a prova. Então, assim, tem algumas. Sim. Mas isso, se eu tivesse o Paulo lá atrás, eu teria dedicado um pouco mais de tempo para fazer antes, né? Fazer antes. E não agora. Então, isso aí teria ajudado muito. E outras questões, como eu falei, que você quer jogar esse nível global, e muitas vezes aí foi uma das suas perguntas, tem que entender o business do cliente, etc. Sim. E a advocacia nesse nível é tão segmentada que você começa a ter que entender indústrias específicas. Sim. Então, Setores quanto da antes você economia. definir o que você quer, melhor. É difícil? Eu quero testar, mas é fato. Sim. O antes você conseguir bater o martelo onde você quer, Sim. mais tempo você tem para poder Estudar e adquirir aquelas habilidades específicas que vão te ajudar ali. Perfeito. Tá? Então isso vale para a indústria também. Quer trabalhar com óleo e gás? Então começa a estudar Sim. desde hoje como é que é óleo e gás. Quer trabalhar com hidrogênio? Começa a estudar desde hoje. Quer trabalhar com farmacêutico? Sim. Começa a entender desde agora o que funciona. Então, essas questões, assim, sem dúvida alguma, vão ajudar lá na frente. Perfeito, ficou Né? E se eu claro. tivesse estudado ou tido essa orientação hoje, era o que eu faria se eu tivesse Mas começado. agora você vai ajudar os próximos. Ficou claro, então. Então, fluência em inglês, esse MBA para preparar você para atuar, né? De acordo com o centro, o polo daquela área que você vai atuar ali dentro do direito societário. Mas Estudar muito. estudar muito, ele falou. E outro mas ponto o que eu principal- falaria também nisso de estudar muito, né? Entra naquele livro muito bom do Malcolm Gladwell, o Outliers. Aham. Esqueci a tradução em português, mas é muito bom. Ele fala assim das fórmulas do sucesso. Sim, Não fórmulas no sentido ali, ele meio que faz até uma engenharia reversa. Ele começa a identificar aquele sucesso e tentar determinar alguns padrões para você Sim. ver o que pode te ajudar. E um deles tem várias teorias que falam que o cérebro humano ele adquire a excelência em qualquer determinado campo depois de 10 mil horas de prática e Sim. estudo. Uhum. Né? Seja ele dá o exemplo até do Beatles, por quantas horas eles tiveram que tocar até estourar o primeiro sucesso, do Sim. Bill Gates, quanto tempo que ele teve que ficar lá programando até conseguir fazer um primeiro trabalho, e tudo bate nessas 10 mil Essas horas. 10 mil. Quanto tempo Tiger Woods teve que treinar até ele ganhar o primeiro campeonato e tal. Então, assim, aí outro ponto muito interessante que a gente vê muito acontecendo no dia a dia, quem não teve colegas que fizeram isso, transição de carreira. Quer dizer que você não pode fazer, todo mundo pode, é liberalismo, né? Você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Agora, saiba que, simplesmente você trocou ali, você está reabrindo sua contagem de 10 mil horas. Você chegar na excelência. Zerou o contador. Comecei aqui no direito, quero mudar para administração, quero virar médico. Você zerou o contador. Dentro do direito, comecei aqui querendo trabalhar com trabalhista. Mas agora eu quero ir para o mercado internacional. Zerou o contador. Tem que recomeçar. Então, esteja ciente disso. Aí fazendo volta uma no conta- ponto que eu falei. Quanto antes você identificar o que de fato você quer, sim. então gasta tempo aí, foca nos estudos vocacionais desde o Perfeito. início. Pensa antes, ainda que Sim. muitos pais falam, deixa leve, deixa ele descobrir ao longo do tempo. Beleza, mas saiba que quanto antes Sim. é factual, vai ser melhor para Concluindo, você. então, é estudar muito, a gente deu os outros 2 pontos, mas estudar muito na área específica, ou seja, entender de negócios, especializar no seu negócio e ter essas 10 mil horas. Fazendo uma conta de padeiro aqui, 10 mil horas, você teria que ficar mais de um ano sem dormir, estudando direto. Então, vamos colocar 8 horas por dia, seria 3, 4 anos, 5 anos de estudo. Um exemplo clássico até interessante. Atuando full time, né? Quando eu podendo li, dormir. Isso que eu quis dizer. vou dar um exemplo que mostra isso, que é interessante. Quando eu estava lendo isso, eu falei, fiz o cálculo interno e dava isso. Porque assim, nesses grandes escritórios, né, de origem americana Sim. e tal, você tem lá, você começa como associado até poder virar sócio. E aí, geralmente, são depois de 7, 8 anos para Sim. cima. E aí, todo mundo que trabalha lá, todos os advogados, tem mais ou menos umas metas de horas de trabalho anual. São mais ou menos 1.500, 1.750, até 2.000. Aí você for ver, dá exatamente isso. Ou seja, depois de 10 mil horas que você vai poder estar Perfeito. habilitado. Prática é um E assim ciclo, vai. né? Sim, sim. Rádio, vamos Ficou te claro. agradecer aqui, foi muito bom, foi uma aula, como sempre,
daria para explorar mais horas aqui de conteúdo seu. Mas a gente tem um horário. Não dá para ser 10 mil horas. Pois não. é. Não dá para ser 10 mil horas. Fica longo, ninguém assiste. Aí a gente ia trabalhar com, sei lá. Quem assistiu até aqui, escreve aqui nos comentários que eu respondo com os livros Sim. que ele recomenda de liberalismo. Se ninguém comentar, a gente não manda. Mas é isso então. Galera, lembrando nosso slogan, né? Profundo, leve e positivo. Nesse sentido, vem pra cá ajudar a gente no futuro, na hora que você, né, alcançar seus objetivos principais. Você é um cara de muito sucesso, é realmente um profissional com muito diferencial, não é à toa que você tá onde você tá. Espero que você, né, volta aqui pro Brasilzão um dia e ajuda a gente a ir pra frente aí. Não é fácil a tarefa, melhorar esse país e reduzir esses 80 anos, pelo menos, para uns É isso aí, pessoal. 40 vamos trabalhar, vamos estudar, vamos criar riqueza pra gente tirar esse gap aí dos 80 anos. Isso mesmo. Fazer um JK atualizado, né? 80 anos em 8, quem sabe? A proporção é a mesma, 10 anos. Obrigadão. Obrigadão. Um abraço aí, Obrigado, galera. Foi um prazer, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.